Estamos chegando, hoje é dia 29 de setembro de 2020, Primavera Brasileira. No programa de hoje receberemos Adriana Tenório da Silveira, idealizadora do projeto social e fundadora da Associação Menino Deus, instituição social atuante há 20 anos no município que trabalha diretamente com 250 crianças e adolescentes inseridas nos projetos e programas socioeducativos do município. No bate-papo de hoje, é sobre o aumento de pessoas em faixa de risco social que nós temos visto em Piraquara. Se você passar pelo centro da cidade, verá muita gente dormindo debaixo das marquises, algo que na nossa paisagem não existia até bem pouco tempo atrás. Trataremos também das questões que envolvem o impacto da pandemia em todo esse cenário e das pessoas menos favorecidas que acabam sofrendo mais. Além disso, você também vai conferir hoje aqui no Te Vejo Canal. Saiba qual a situação dos candidatos à Prefeitura de Piraquara. São 8 os candidatos, por enquanto, estão todos inscritos, mas ainda haverá julgamento. Campanhas eleitorais que desobedecerem medidas de prevenção ao Covid podem ser consideradas crime. Boletim do Covid em Piraquara. Quando as normas devem ser flexibilizadas. Os decretos ainda estão valendo, o comércio ainda está pedindo, já está pedindo para que sejam flexibilizados esses protocolos. Bem, o Piraquara 19 Horas é patrocinado pelo Conexão Shop e pela Zooplan, Centro Médico Veterinário, e conta com a produção de Vitral Produções, Blue Ink Photograph e Calandra Produção de Conteúdo. Como sempre acontece, nesse comecinho, nós vamos trazer a participação da Camille Cogos. A questão é que nós, neste dia 29 de setembro, o penúltimo dia do mês, já estamos caminhando para o último semestre, para o fim do último semestre de 2020 e que, ano complicado, né, minha gente? As pessoas estão torcendo para que 2020 acabe logo. E hoje é celebrado o Dia do Anunciante. A data foi escolhida por também ser o dia de São Gabriel, o arcanjo responsável por anunciar o nascimento do menino Jesus. Inclusive, deixo aqui o nosso recado para os empreendedores da cidade de Piraquara, para aqueles que fazem a nossa economia movimentar. Nós estamos, evidentemente, com as portas abertas para receber o seu anúncio, o seu patrocínio. É só entrar em contato pelo contato@tevejo.com.br. Essa semana começou com chuva, o que é essencial para esse momento. Todos nós sabemos a situação em que se encontram os nossos reservatórios. Mas a chuva veio com tempestade em alguns lugares, o que acabou gerando muito estrago, principalmente em Curitiba. Camille, você tem mais informações sobre os estragos e também sobre o clima durante esta semana que está começando? Emerson, a chuva causou muitos estragos aí em Curitiba e também na região metropolitana. A Defesa Civil de Curitiba registrou 52 ocorrências de destelhamento, né, e distribuição ali de lonas para famílias que tiveram as casas destelhadas. Para se ter uma ideia, na capital os ventos registraram 62 km por hora. Então foram bem fortes ali as tempestades na região. Além disso, também teve várias quedas de galhos de árvore, que é comum quando há tempestade, então a Defesa Civil também teve que lidar com essa situação. E Pinhais também teve estragos aí por conta da tempestade de segunda-feira. A rede de proteção da cancha poliesportiva do CEMEI, Tatiana Belink, ali no Veisópolis, ela foi derrubada pela força do vento. A Defesa Civil de Pinhais foi ao local no mesmo dia e já fez a solicitação da manutenção do espaço. Já em Piraquara, a Defesa Civil informou que não houve casos de destelhamento, apenas alguns pontos de alagamento, mas não houve nenhum caso mais grave. E ao longo da semana, o clima deve variar bastante, causando ali o efeito cebola que você tanto comenta. As temperaturas devem ficar entre 17 e 34 graus, Emerson. 992622918. 992622918. Você pode mandar as suas perguntas para a nossa entrevistada de daqui a pouquinho. A Adriana Tenório vai falar sobre a condição social da nossa cidade, ela que é uma profissional que atua nesse segmento há muitos anos. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais do brilhante currículo dessa nossa convidada de hoje. Como temas principais, haverá abordagem sobre a questão dos recursos do FIA.
As entidades sociais em Piraquara têm sofrido há vários anos com a demora na liberação de recursos que são legitimamente captados por essas instituições e com muito sacrifício. Vamos falar também do problema das pessoas em risco social em Piraquara. Basta que andemos pelo centro da cidade para sabermos que uma das questões das quais nós sempre nos orgulhamos acaba sendo ameaçada nesse momento. Muita gente dormindo debaixo das marquises em situação de risco social. Camille, nós temos também uma informação a respeito do Covid. Nós gostamos sempre de abordar a parte mais inspiradora, a melhor parte, a parte mais positiva, que são os recuperados. Mas é importante também que saibamos respeitar esse vírus, que é um vírus com uma capacidade de transmissão muito alta. Aliás, eu ouvi um comentário ontem de um articulista de um desses grandes portais dizendo o seguinte: nada como a aproximação das eleições para que se combata o Covid-19 ou pelo menos que haja um relaxamento. O que acontece é que a crítica que se faz é que a política, as eleições estão se aproximando e aí os decretos começam a ser flexibilizados. Será que há fundamento científico nisso? Vamos ao placar do Covid-19 em Piraquara, Camille. Exatamente, Emerson. E como a gente sempre faz, vamos começar com o número de recuperados aí em Piraquara. Desde o início da pandemia, a gente já registrou 2.056 casos recuperados, 6.283 descartados e 2.214 confirmados. No mês de setembro, ao todo, foram registrados 450 casos até o levantamento de hoje, dia 29 de setembro, e 16 óbitos, o que são números menores do que o mês anterior, de agosto, onde foram registrados 854 casos e 19 óbitos. Mas é muito importante que as pessoas se conscientizem, que continuem tomando todas as medidas de segurança e de higiene necessárias para que a gente não caia numa segunda onda. É importante a gente ressaltar aqui que no boletim do dia 28 de setembro, ali da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 17 casos na aldeia Araçaí, aqui em Piraquara. Então, vocês veem uma aldeia tão longe, né, e que teve aí um grande boom de casos. No dia 26 de setembro, foi promovida uma ação de conscientização, né, de orientação sobre os cuidados do corona e também de coleta de exames. E, nesse momento, foram descobertos os 17 casos que tiveram os resultados divulgados aí no dia 28, Emerson. Das flexibilizações, nós não podemos correr o risco, minha gente, de ter que voltar a uma bandeira laranja, uma bandeira vermelha, ao tal lockdown. O comércio em Piraquara também está ansioso pela liberação, ou pelo menos pelo relaxamento ou flexibilização de alguns pontos que tem a ver com as restrições comerciais, especialmente na abertura do comércio aos domingos. O que há de novidade a respeito disso, Camille? Sim, Emerson, tem informações sim, mas antes até de falar sobre o decreto, é importante que as pessoas entendam como é que funcionam essas medidas. Aqui em Piraquara existe o Comitê de Gestão de Crise, que é formado por representantes de todas as secretarias, bem como da Câmara Municipal e do Conselho de Saúde. É esse comitê que faz a análise de vários indicadores, desde números de casos aqui em Piraquara, como a situação nos municípios vizinhos, para determinar aí quais medidas podem ser flexibilizadas, quais que têm que ficar mais rígidas e tudo mais. Então, esse comitê faz essa análise para, então, definir o que é melhor para o município, levando em conta todos esses fatores. E uma coisa interessante é que houve um alinhamento entre os municípios em relação às medidas, porque percebeu-se, né, que não adianta você tomar medidas separadas, elas precisam ser em conjuntas. Por exemplo, Piraquara fecha as portas, os piraquarenses vão para Pinhais ou para Curitiba, para curtir parques e tudo mais. Então, acaba não sendo efetivo. Então, percebendo isso, os municípios resolveram alinhar as medidas. O decreto em vigor atualmente, ele vai até dia 2 de outubro, que é sexta-feira agora. Então, o Comitê de Gestão de Crise vai se encontrar na quinta-feira, dia 1º de outubro, para então decidir se as medidas vão continuar do jeito que estão, vão ser flexibilizadas ou, dependendo do caso, até mais rígidas. Ao que tudo indica, deve-se haver uma flexibilização, mas a gente vai saber mesmo aí a partir de quinta-feira.
Se bem, né? O comércio em Piraquara fecha, as pessoas vão para Curitiba ou vão para Pinhais e aí o município perde com isso. Tem razão, é preciso que essas decisões sejam tomadas em conjunto. Daqui a pouquinho nós vamos ter estreia aqui no Piraquara 19 horas com a participação do meu amigo João Garcia. Ele vai trazer uma notícia a respeito dessa questão do que está no entorno da cidade de Piraquara. Eu li hoje pela manhã de que a pandemia ela acabou inspirando os governantes das pequenas cidades a fazerem os trabalhos em conjunto, a adotar políticas que sejam interessantes para toda a região. E espera-se que isso perdure depois que a pandemia passar. E um dos pontos que a gente vai abordar daqui a pouquinho é sobre quais são os municípios que fazem divisa com Piraquara e de que forma o novo prefeito a ser eleito no final do ano vai poder agir para trazer esses prefeitos que também vão ser eleitos com ele ou reeleitos a um consenso sobre quais são os melhores caminhos para essa região da cidade, para essa região do Paraná. Nós temos também uma questão envolvendo os parques, né, Camila? Eu vi que o Parque das Águas em Piraquara ele está aberto, com algumas restrições, alguns locais ainda estão interditados, mas pelo menos para a caminhada parece que lá está liberado. E Curitiba também tem algo a fazer nesse sentido. Você é que traz a informação sobre se esses parques serão liberados completamente ou não. Vamos lá, Camille. Isso mesmo, Emerson. A reabertura aí dos parques em Curitiba aconteceu hoje, né, dia 29 de setembro, e foram reabertos os parques Passeio Público, Jardim Botânico, Bosque do Papa, Bosque do Alemão e Bosque do Fazendinha, né? Essa reabertura ocorreu após o último domingo, né? A decisão ocorreu após o último domingo, quando Curitiba voltou para a bandeira amarela, o que é uma excelente notícia para todos. Então, como houve esse retorno para a bandeira amarela, foi autorizada a reabertura dos parques que vão funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde, mas com todas as medidas de segurança e algumas regras, entre elas o limite de fluxo de pessoas. No Jardim Botânico, por exemplo, esse limite vai ser de 3.000 pessoas. Já no passeio público, de 1.500 pessoas. Justamente para evitar muita aglomeração e que os casos voltem a aumentar, no caso. Além disso, no passeio público vão ser promovidas algumas atividades ao ar livre, justamente para fomentar a cultura. Como não estão liberados ainda eventos em locais fechados, eles vão transmitir alguns vídeos produzidos por grupos artísticos da Fundação Cultural de Curitiba e também uma exposição sobre a cidade de Curitiba. Então, eles vão fazer essas transmissões ao ar livre, mas também com limite ali de pessoas participando. É com você, Emerson. Te quero mandar um grande abraço aqui ao meu filho, Gustavo, que hoje completa mais um ano de vida. Gustavo, um grande abraço, felicidades para você, que Deus te abençoe e continue te abençoando. Bom, o programa Piraquara 19 horas, no Te Vejo Canal, tem o oferecimento de Zooplan, Centro Médico Veterinário e Conexão Shop. Hoje nós estamos completando já o 4º ou 5º programas e com muita satisfação. Esse é um projeto que envolve um ideal, um sonho de criar em Piraquara um meio de comunicação que possa levar informações aos moradores da cidade, às pessoas que votam aqui, às pessoas que consomem aqui, que se divertem aqui, que vivem aqui. Sempre houve uma dificuldade em se obter informações num só canal. Nós estamos dando os primeiros passos. Há uma interrogação, né, sobre o que esses caras querem. Qual é a desses caras? Eu tenho brincado com isso aqui, mas preciso fazer esse registro. Esse não é um programa oportunista do ponto de vista eleitoreiro. Ele foi lançado neste momento de eleições para levar justamente as informações que nós não conseguimos obter nos meios de comunicação tradicionais. Nós temos que fazer a nossa parte, trazer essas notícias para que o público de Piraquara possa saber o que acontece na cidade e, neste momento tão importante, quando vamos escolher os representantes da nossa Câmara Municipal e o nosso prefeito, poder contribuir com as informações sobre quem são esses candidatos, quais os seus projetos de governo. Não é preciso destacar, porque todos já sabemos, tivemos um programa sobre isso, de que a Câmara Municipal de Piraquara irá votar no ano que vem o novo plano diretor da cidade. Isso vai impactar na vida de todos nós. É por isso que nós decidimos lançar o Te Vejo Canal e o programa Piraquara 19 horas nesta época, abordando as questões que envolvem as eleições 2020. Mas é um programa sobre eleições e ainda não entrevistamos políticos?
Não é bem assim. Nós estamos fazendo um trabalho para a captação de subsídios, de informações, de conteúdo sobre temas importantes da nossa cidade, que tem a ver com o município especialmente, que depois vão se transformar em perguntas para os candidatos que pretendemos entrevistar a partir da próxima semana. Fora essa terça-feira, na próxima provavelmente estejamos já com um dos candidatos, um dos 8 candidatos à Prefeitura de Piraquara, sentado nesta mesa para ouvir as perguntas que o público, que os seus eleitores têm e especial, um programa especial que vai elucidar, que vai trazer essas respostas para que você possa votar com melhor consciência. É bem provável que na próxima segunda-feira estejamos reunidos com os representantes dos partidos para definir as datas, fazer um sorteio sobre as datas em que cada um vai nos conceder essa entrevista e também definir os temas que serão abordados. Bem, eu tenho aqui ao meu lado a Adriana Tenório. Ela é formada, ela é bacharel em Direito, formada em Magistério e graduada em Pedagogia. Ela tem diversas especializações, o currículo dela é muito denso, muito completo. Quero dizer boa noite e te agradecer, Adriana, pela tua presença. Eu que agradeço, Emerson. Boa noite. Nós estamos aqui para conversar sobre a questão que envolve a parte social de Piraquara. Os problemas que Piraquara enfrenta são muito semelhantes aos que outros municípios da região metropolitana enfrentam também. Mas aqui há alguns nuances, algumas situações que são muito particulares, né? Mas eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a tua carreira, sobre o teu engajamento nesse ambiente social, para que nós conheçamos um pouquinho mais do teu trabalho. Primeiro, obrigado pelo currículo grandioso, né? Falta bastante ainda. Eu acho que a iniciativa disso vem pelo poder de transformação que a educação nos proporciona, né? Eu acho que todos nós vimos de um contexto que a valorização da educação transforma. Então, eu sou a prova viva disso. O trabalho social foi um desses encaminhamentos. Querer mais, querer mudança, querer transformação na nossa sociedade. E o trabalho social, eu acho que é uma ponte para essa transformação. Você, pelo que eu li aqui, é fundadora da instituição Menino Deus, que está situada no Bela Vista, né? Fala um pouquinho para nós sobre qual é a atuação, o que faz o Menino Deus. Então, a Associação Menino Deus foi fundada há 20 anos no município, coincidentemente há 20 anos. Tem uma história assim, muito particular ligada à minha família, os meus filhos que iniciaram praticamente o trabalho, eram alunos da instituição antes mesmo de eu participar dela, e antes de ser tida como ONG, como instituição social. Hoje ela atua no atendimento direto de crianças e adolescentes, em especial de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Realiza o atendimento direto de aproximadamente 250 crianças, em programas, projetos, ações socioeducativas, de cultura educacional, social também, e suas famílias. O objetivo principal desses programas é o fortalecimento de vínculos familiares e sociais. O objetivo esse de não deixar que aconteça o rompimento de vínculos da criança com essa família. Então, atua numa linha de trabalho preventivo. É um orfanato ou ela atua no contraturno com educação? Como é que funciona na prática? Contraturno com educação. Educação infantil, contraturno. Estamos indo agora para a finalização e criação da escola social. Que legal, parabéns. Bem, por ela ter esse currículo, e não só por isso, porque tem gente que tem currículo e não atua, e aí é aquela expressão bíblica que fala sobre que as mãos estão limpas, mas estão vazias. Não é o caso dela. Ela tem um belo currículo, é idealizadora do projeto social e fundadora da Associação Menino Deus e foi buscar especialização depois da pedagogia, se tornou bacharel em Direito e com uma série de especializações. Isso levou você a ter muita segurança sobre o tema que você veio conversar conosco hoje. Você é muito comprometida, pediu para que nós explorássemos o tema sobre o qual você iria falar hoje aqui, para você estudar no fim de semana. Te agradeço por isso. E aí eu vou à questão central, né? A inspiração de trazer alguém do setor social foi pelo fato de que a gente sabe da importância desse segmento para a cidade e sabemos o quanto ele é relegado a um segundo plano pelas autoridades. E
é inegável também que quem tem um pouco de sensibilidade começa a se preocupar com a parte mais visível dessa situação de risco social, que são as pessoas, são os indigentes dormindo embaixo das marquises, pessoas pedindo dinheiro nas ruas, coisa que até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos em Piraquara. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, diante de todo o conhecimento que você tem na prática, né, e da formação que você ostenta hoje com o teu currículo, as tuas especializações. O que é que está acontecendo? Por que nós estamos tendo, em que pese a pandemia, um aumento desse número de pessoas em faixa de risco e o que é que nós podemos fazer para mitigar esse problema? Na verdade, Emerson, eu não vejo muito como a questão da pandemia. A pandemia não é o grande motivo, não é o motivo central propriamente dito. Nós temos na pandemia muitos problemas evidenciados, porém eles já existiam antes da pandemia. A pandemia trouxe alguns agravantes, deixaram esses problemas mais explícitos, mas não é propriamente ele a causadora, vamos dizer assim. Eu acho que esses números, além de Piraquara, outras cidades da região metropolitana de Curitiba também trazem esses números extremamente alarmantes. E, claro, a crise econômica, ela mediou todo esse processo, provocou um agravamento nessa situação. Mais pessoas morando na rua, mais vínculos rompidos com a família, mais pessoas se afastando da sua família quando tem a família, mais famílias em situação de vulnerabilidade. É muito difícil você conversar com uma pessoa hoje e essa pessoa ter um entendimento de que para ela não afetou em nada, financeiramente falando. Então, nós temos hoje um quadro no país de um agravamento da nossa economia. Isso reflete normalmente nas camadas mais baixas da população, mais frágeis. Então, automaticamente vai aumentar moradores de rua, demandas sociais, que é essa linha de que as instituições sociais trabalham, pessoas que não têm onde ficar, não têm onde morar, não tiveram mais condições de pagar um aluguel de uma casinha nos fundos da casa de alguém e vai para a rua, infelizmente. Aquilo que nós vemos nas estatísticas, né? Aquilo que a gente vê assistindo televisão, o número de desempregados aumentando, informais não tendo aonde buscar o seu sustento, né? Eles acabam desaguando as portas das entidades sociais, que é onde você atua e você vivencia isso, né? E eu te pergunto, além da questão percentualmente, né? Além da questão econômica, da perda do emprego, da diminuição dos salários, desse desfazimento dos vínculos familiares, né? Qual é o percentual, qual é o impacto que a droga tem nesse contexto? Imenso, né, Emerson? O problema da dependência química, de longe, é o entrave na nossa sociedade. Porém, há alguns anos atrás, até por uma questão de política nacional, trabalhava-se mais essa questão. Hoje, muitas políticas foram deixadas de lado. E isso traz um rompimento de um trabalho iniciado, que é um rompimento significativo e importante para a nossa sociedade. Falar da dependência química hoje é uma ferida na nossa sociedade. É muito complicado não ter uma política eficaz nesse sentido ou ter uma política muito tímida. E é isso que a gente desfruta no nosso cenário hoje. É um grande desafio porque a demanda aumenta muito e você não está preparado para conseguir dar vazão a tudo isso. Já há uma demanda maior do que a oferta normalmente. Quando você tem um aumento desse problema social, as entidades que estão estabelecidas acabam tendo também uma redução de doações. Porque as pessoas, quando a economia está boa, está todo mundo ganhando dinheiro, as ofertas, as doações aumentam. Quando há um problema de recessão, de crise econômica, as doações também diminuem. Então isso é uma conta que não fecha e precisa ter um apoio dos organismos governamentais. Eu vou fazer um testemunho aqui, para a Adriana não vai ser surpresa, mas para você que está nos assistindo vai ficar incomodado. Tem muito vereador em Piraquara que acaba se utilizando das entidades sociais para suprir o seu clientelismo. Ou seja, vão fazer pedido de doação para o vereador e tem alguns que têm a máxima cara de pau de indicar para essas entidades sociais que acabam atendendo as pessoas e algumas vezes isso passa batido e essas pessoas acham que foi o vereador que resolveu a situação delas. É inacreditável, minha gente. Mas quando eu digo que é preciso que
os órgãos públicos, o Estado, o município, que está mais próximo dessas demandas, atue, é porque nós temos vias de acesso. Seria mais fácil resolver isso ou pelo menos diminuir esse impacto. Nós temos um problema muito sério relativo ao Fundo da Infância e do Adolescente, que é uma verba que é acumulada a partir do trabalho das próprias entidades sociais. A Adriana vai falar melhor sobre isso, mas elas fazem essa captação através dos seus projetos e as empresas acabam destinando recursos para esse fundo. E parece que esse dinheiro acaba ficando por se acumular numa conta que é gerida e fiscalizada pela Prefeitura ou pelo Ministério Público, ela vai explicar aqui, e essa verba nunca é distribuída. Fala um pouco para nós, Adriana, eu sei que você atuou nesse sentido, havia uma intenção de aplicar esse dinheiro de uma forma que você considerou errada, com toda a razão, e, enfim, conta para nós, primeiro, o que é o FIA e por que é que esse dinheiro está parado há tanto tempo e não se consegue um consenso para distribuí-lo? Então, Emerson, um calo no município, digamos assim. Falar do FIA é falar de um calo no município. Primeiro, para entender o que é o FIA, são necessários algumas reflexões e questionamentos. Qual é o objetivo deste recurso? Então, o objetivo deste recurso... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos interromper um pouquinho, Adriana, porque a gente precisa reiniciar a transmissão para permitir que as pessoas possam se conectar novamente. Nós tivemos um bugzinho na nossa internet, então nós vamos dar um tempo ao nosso departamento técnico para fazer essa reconexão. De volta, tivemos um pequeno problema com a nossa internet. Você pode entrar em contato conosco através do 99262-2918, fazer suas perguntas. Hoje estamos recebendo a Adriana Tenório, ela é especialista, especialista nessas ações sociais, ela faz projetos para as entidades assistenciais, ela é a fundadora da ONG Menino Deus, que atua no Bela Vista, e nós estávamos conversando sobre o FIA. O FIA é o Fundo de Infância e Adolescência. Existe uma arrecadação de dinheiro que é feita pelas entidades que vão até as empresas que destinam parte dos seus impostos para serem destinados a essas ações sociais, a esses projetos pré-estabelecidos e planejados pelas instituições. O que tem acontecido nos últimos anos é que esse dinheiro tem ficado retido numa conta que fica sob a proteção da Prefeitura e o dinheiro nunca é distribuído. E a Adriana nos dizia sobre o porquê que isso acontece. O Fundo de Infância e da Adolescência tem dinheiro, há demanda, como nós falávamos agora há pouquinho, esse dinheiro não é distribuído. Por que que isso acontece, Adriana? Então, Emerson, para a gente falar do FIA, é interessante a gente seguir para algumas reflexões. Primeiro, qual é o objetivo deste recurso do FIA? O objetivo dele, quando uma instituição social apresenta um projeto e consegue fazer um convencimento de uma empresa a destinar determinado recurso para uma instituição dentro do município de Piraquara, o interesse dele é que esse recurso seja aplicado na criança, no atendimento da criança, na infância e na adolescência. Então, esse é um ponto bem importante a ser destacado. E quem traz esse recurso para o município também é um tema muito importante. Como eu mencionei e como você mencionou anteriormente, são as instituições que captam esse recurso. Ele trata-se de um recurso público que é destinado, a palavra mais correta é a destinação, já que ele não é uma doação, porque não sendo doação, ele é passível de dedução do imposto de renda. Então, a palavra correta seria essa. E esse recurso vem para o município para ser aplicado nessa política, na demanda social em instituições sociais. Ocorre que por alguns entraves, burocracias, o recurso fica parado numa conta do fundo. Eu fiz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, parte do Conselho de Assistência Social, e nessas duas gestões que nós fizemos parte, podemos colaborar um pouquinho com o trabalho, a gente travou uma verdadeira batalha com o município. É coisa de um projeto ficar 4 anos para receber esse recurso. Então, vamos lembrar que quando o recurso vem para o município já fez a aprovação desse projeto por um conselho municipal. Não está vindo no escuro. Depois que vem esse recurso, acontecem situações que o dinheiro não sai da conta. Mas vamos tentar dar nome aos bois. Vamos deixar mais didático para o nosso telespectador. Vamos dizer que nós somos aqui presidentes de uma ONG,
que faz um trabalho social, tem todas as licenças, ela é reconhecida pela comunidade e essa ONG precisa de uma Kombi. Está até meio fora de moda a Kombi, que eu acho que saiu de linha. Exato. Né? Mas nós precisamos de uma Kombi para transportar essas crianças, para ir no Ceasa buscar frutas e verduras mais baratas. E nós fizemos um plano lá em que nós precisamos dessa Kombi e precisamos também fazer frente ao salário de um motorista, certo? Certo. E esse projeto você já desenhou ele, já digitou, já mandou para o conselho da prefeitura e ele foi aprovado. Você pode captar recursos, então, que vão ser essas destinações de impostos de empresas que você conhece ou que a tua instituição, por ter credibilidade, vai pedir lá em Curitiba, aqui em Piraquara, 4 Barras, e aí veio um dinheiro destinado para o teu projeto, para comprar a tua Kombi. Que raio de burocracia acaba incidindo sobre isso em que você não pode pegar o dinheiro que é teu? Tenta ser didática para nós, porque eu não consigo entender. Entendimento, Emerson, essa seria a palavra mais adequada. Faltou para a gestão municipal um pouco de sensibilidade diante da causa. Conhecer o trabalho das instituições eu acho que é fundamental, primeiro ponto. Segundo ponto, você trouxe o recurso para o município, o recurso veio para a conta do município e o município recebeu esse recurso. Porém, o entendimento do município, e eu falo do município porque muitos outros municípios não atuam desta forma. Em outros municípios, o recurso não fica patinando, parado ali durante 4, 5, 6 anos sem ser movimentado. Veio para a conta do município e o entendimento do município é que esse recurso não pode ser destinado para uma instituição. Essa instituição vai ter que passar por todo o procedimento legal, isso é válido, é correto e interessante que se passe. A fala de alguns gestores municipais é que veio uma lei, a 13019, que veio para facilitar este processo. Devido a algumas denúncias de ONGs, que ficou maculado a imagem de todas. E a gente não pode fazer essa linha de enfrentamento ou utilizar isso como argumentação, porque se a gente for utilizar isso para servir de entrave para todas as situações, mais nada funciona no nosso país. Porque não é de hoje ou de ontem que muitos políticos são denunciados pelas suas práticas corruptas e nem por isso para-se todo o sistema. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O dinheiro está lá, me parece que um dos grandes problemas é o seguinte: a minha ONG captou 100 mil, certo? Certo. A tua não captou nada. O que a prefeitura quer fazer é pegar o dinheiro dessa captação, que eu tive mais mérito, e dividir igualmente entre todas as instituições. É isso? Não em todas, mas para aquelas que estiverem aptas. Certo. Então, hoje, a discussão está em cima da lei. A Lei 13019, ela foi criada num determinado momento e o município ainda não conseguiu se adequar a essa lei. Supostamente, se não conseguiu se adequar, utilizaria a lei federal por analogia, mas o município não adotou essa metodologia. Em resumo, está faltando alguém para dar um murro na mesa, que tenha coragem de assinar e fazer essa distribuição, é isso? Tive informações essa semana de que a votação foi para a Câmara. Tive informações. Até agora eu não tenho conhecimento de que realmente aconteceu, mas tive essa informação essa semana, de que a lei foi encaminhada para a Câmara. Mas nós estamos falando de uma janela de tempo de pelo menos 4 anos, sem essa lei ser aplicada dentro do município. E nesse espaço de tempo, se não tem uma lei no município, o município parou de fazer o repasse. Então, muitas instituições que captavam dentro do município foram fazer captação fora, pelo FIA estadual, porque não estavam conseguindo acessar o recurso dentro do município. Tá. Quanto tem nessa conta hoje? Olha, eu não vou conseguir te falar isso com precisão. No último momento que eu fazia parte da comissão do FIA, existia algo em torno de 600 mil, 700 mil, mas eu não vou falar sem conhecimento próprio. Um apelo aos vereadores da cidade, estão em final de mandato, mas muitos deles querem se reeleger. Ainda há tempo de nós fazermos bom uso desse dinheiro. Me parece também que houve uma intenção por parte da prefeitura, não vou fazer juízo de valor aqui, mas se não foi autorizado pelo Ministério Público é porque a destinação não estava correta, em que pese as melhores boas intenções. Nós vamos saber daqui a pouquinho, no próximo bloco, com a Adriana, sobre o que a prefeitura queria fazer com esse dinheiro e o Ministério Público não autorizou. Mas é daqui a pouquinho. Agora eu tenho mais uns recados para dar, especialmente em relação ao futebol. Hoje o Atlético joga contra o Jorge Wilstermann
na Arena da Baixada, e se ele tiver um empatezinho, parece que já garante a sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores de América. E o Paraná Clube vai enfrentar a Chapecoense daqui a pouquinho. Os dois jogos são às 21h30. Então você pode assistir o programa Piraquara às 19 horas, tranquilamente, e vai dar tempo de jantar e ainda assistir o jogo. Se você tem perguntas para fazer para a Adriana, se você se interessa por esse ambiente social, pelas questões sociais da nossa cidade, que são talvez onde estejam os maiores desafios para as próximas administrações da cidade, você pode mandar a sua pergunta através do 99262-2918. 99262-2918. Hoje é dia 29 de setembro de 2020, dia do anunciante, estamos na Primavera Brasileira. Olha, nós temos agora a participação deles que são um fenômeno na cidade, né? São mais de 4.000 seguidores. A cada momento você está ali distraído ou compenetrado, vem uma postagem no Instagram do @Piraquara Sincera. Essa semana teve uma do caminhão, que o cara estacionou o caminhão, descarregaram o caminhão de tijolo e aí ficou a pergunta, como é que o cara ia tirar o caminhão daquele terreno? Não filmaram ele manobrando o caminhão. Não sei se ele tirou realmente ou se tiveram que recarregar toda aquela carga. Vamos a ele! Alô, alô, Carneiro! Boa noite, pessoal. Boa noite, Emerson. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É verdade, cada coisa que a gente recebe no nosso Instagram aí que o pessoal tá de brincadeira, viu? Mas antes de mais nada, também deixar bem claro que eu não sou candidato a Miss Piraquara, não sou candidato a Rei Momo, não sou candidato a nada aqui, que o pessoal fica mandando mensagem aqui no nosso Instagram. Não sou candidato a nem Rei da Festa do Carneiro, por enquanto. Não sabemos nem se vamos ter no próximo ano. Mas isso aí, o pessoal que tá ligadinho, igual o Emerson, igual todo mundo aí no nosso Instagram, viu essa postagem e viu outra que deu muita repercussão, Emerson, que foi aqui da Universidade Uninter. Até mandar um forte abraço para a Érica Matos, que é amiga nossa aí também, que já corrigiu. Teve uma placa aí que passou despercebida por algum tempo por todos nós, inclusive nós aqui do Piraquara Sincera, que estava faltando um A, estava Piracura. Então a gente sabia se era uma parceria com a farmácia que fica embaixo ou se foi apenas um esquecimento no ar, né? E isso aconteceu 5 dias atrás, a placa já foi corrigida aí. Então o Piraquara Sincera também fazendo esse lado, ajudando o nosso comerciante e a população. Não o Piraquara Sincera, foi o pessoal que mandou pra gente aqui. E se você também tem aí alguma coisa, algum flagrante, pode mandar aqui, marcar o @Piraquara Sincera e o @TVTV também, que a gente tá publicando. E no final do programa saiu a única eleição que eu estou participando, que era para saber qual vai ser o meu nome. Então aguarde, no último bloco eu volto falando qual nome vocês escolheram. Será Senhor Sincero, Colono ou Vil? Já está decidido, já não tem mais como votar mais. Então no último bloco eu volto falando isso. Com você aí, Emerson. Ô Carneiro, fala para mim, como é que as pessoas podem participar, mandar as mensagens, como é que elas podem fazer para seguir o Piraquara Sincera? Pode entrar lá no nosso Instagram, @Piraquara Sincera, também estamos no Facebook, @Piraquara Sincera. Aproveitando a oportunidade, mandar um abraço pro pessoal de Curitiba também, acabou de confirmar aqui no nosso Instagram que tá a audiência aí, mandando um abraço para você também. Esse pessoal jogava bola aí com o pessoal, eu nem sei se joga bola aí, mas vamos ver. Que legal. E outra coisa, me diga o seguinte, tem um sorteio aí, não tem? Tem um sorteio da bicicleta, aquilo que nós vamos voltar, posso até fazer agora aqui, dá licença aqui, mas nós ia comentar no último bloco, que é a bicicleta aqui, no patrocínio da Markzak Bikes aqui. Se você não está participando, corre lá no perfil da @TVTV e do @Piraquara Sincera, e é fácil de participar, um baita apresentão aí pro Dia das Crianças, o sorteio será na próxima terça, é isso? Próxima terça-feira, né? Então aí no último bloco eu vou dar mais uma comentada sobre o sorteio, mas tá aqui, a bicicleta aqui, já tá aqui, vamos ver quem que vai levar esse super prêmio aqui. Esse foi o Carneiro do Piraquara Sincera, daqui a pouquinho ele vai ser batizado, minha gente. Fique tranquilo. Vamos lá. Olha, você falou agora há pouquinho aí, Carneiro, do Markzak, que é quem está oferecendo o brinde da nossa bicicleta para o Dia das Crianças. E uma das questões que não tem como a gente não abordar é sobre o aumento da violência ou a sensação de insegurança na cidade. Para quem acompanha as redes sociais, deve ter visto um vídeo de 2 rapazes quebrando a vidraça da nova loja que tinha recém-aberto da Markzak e roubando 2 bicicletas. É um sentimento de derrota, minha gente. Quem passar por frente da loja
que fica aqui pertinho dos estúdios do Te Vejo Canal, vai perceber que o proprietário da loja teve que fazer 2 paredes onde antes tínhamos 2 belas vitrines. Isso tem que ser encarado como um sentimento de derrota. Nós não podemos nos acostumar com isso. Infelizmente, como até uma ironia, né? As bicicletas, minha gente, e os assaltantes, quem roubou as bicicletas, os arrombadores, eram 2 rapazes, me parece que um de menor. Os rapazes estavam soltos bem antes do que se conseguiu liberar as bicicletas na delegacia. Nós precisamos refletir sobre isso e, sobretudo, não podemos nos acostumar com isso. Vamos saber agora o que é que temos de mais informação com a Camille. Mas olha, voltando para esse segundo bloco do Piraquara 19 horas, e agora vamos falar sobre um assunto também muito importante. Na próxima quinta-feira tem início a campanha do Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de mama. Todos os anos são realizadas ações em todo o Brasil que incluem desde campanhas de TV sobre o autoexame até a mudança de cor da fachada de prédios. Agora é muito comum vermos campanhas como Outubro Azul, Novembro Azul, Setembro Amarelo, enfim, mas isso tudo começou com uma bela campanha que deve ser, sim, cada vez mais incentivada, que é do nosso combate ao câncer de mama. E a Camille traz mais informações sobre esse movimento. É com você, Camille. Isso, Emerson. Começa nessa quinta-feira, né, dia 1º de outubro, o Outubro Rosa. Muita gente não sabe, mas hoje o câncer de mama ele é o câncer que mais acomete mulheres aqui no Brasil. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, entre 2018 e 2019, o Brasil registrou quase 60 mil casos aí de câncer de mama entre as mulheres. Além disso, a nossa taxa de mortalidade também é muito alta. A média nacional é de cerca de 15,4% para cada 100 mil habitantes. E essa taxa ela varia muito de acordo com a região. E aqui no Sul, nós somos a região com a maior taxa de mortalidade por câncer de mama. A nossa taxa ela varia aí entre 18,5% e 19,3% óbitos por 100 mil mulheres, né? Então é importante que todos se conscientizem sobre a importância do Outubro Rosa e que as mulheres com mais de 40 anos façam aí tanto o autoexame como também busquem fazer a mamografia. Importante ressaltar que mesmo com o Covid, os hospitais, as unidades não deixaram de fazer os exames. E esse é o tipo de exame que não dá para deixar para depois, pessoal. Uma semana, um mês pode fazer toda a diferença para ter um tratamento para você ser curada do câncer. Então é importante que as mulheres busquem aí para fazer o exame. Eles estão sendo feitos com todas as medidas de segurança, justamente para que ninguém acabe tendo um quadro mais grave por não buscar ajuda médica, Emerson. Muito bem, Camille. E também temos uma informação a respeito dos candidatos, já que esse é um programa sobre as eleições, sobre os temas que vão movimentar as eleições e os debates daqui para diante até os dias em que teremos as eleições, que são 15 de novembro e 29 de novembro. Em 15 de novembro já se encerram as eleições em Piraquara, porque aqui não há segundo turno. Parece que houve uma mudança de um dos nomes. Entre os 8 candidatos, houve uma mudança de um dos nomes. Vamos a ele, Camille, por favor. Exatamente, Emerson. Era o João Miranda, que era do PSOL. Agora quem está aí como prefeito pelo PSOL é o José Mendes Filho, né, como mais conhecido como Mendes da Loja. Além disso, a gente já tem registrado as candidaturas da Carla Elisa Montarim, do Avante, que é a primeira candidata a prefeita de Piraquara, o Gabriel Jorge Samar, que é o Gabão, o Jean Carlos da Veiga, o Jean Galvão, o José Mendes Filho, Mendes da Loja, o João Guilherme, o Josimar, o Tielo e o Valdir Oswaldo de Souza, o Valdir da Pizzaria, como é mais conhecido. Mas é até importante deixar claro aqui para a população que esses são os candidatos que já fizeram um registro. Antes da candidatura ser oficializada, elas passam por um processo de avaliação. Nesse processo, os órgãos competentes analisam uma cada candidatura para ver se não tem nada que impede ali aquele candidato.
uma ficha suja, ou até mesmo o próprio partido, às vezes, pode ir lá e impedir que aquele candidato saia pelo partido. Então, por enquanto, estão todos em análise e assim que sair a aprovação, né, assim que todos os candidatos estiverem aptos, ou se tiver algum que não foi apto, que a candidatura foi cancelada ou que teve algum recurso, nós vamos informar aqui na TV, Ju. Tem muita gente que tem mais conhecimento desses meandros da política, fala que não chegaremos com 8 candidatos até o final das eleições. Eleições que são muito curtas, né? E eu queria que você desse a informação bem rapidinho, Camille, sobre esse último tema das nossas pautas aqui, em função de eleições que teremos com uma característica muito diferente por causa da pandemia. Parece que até, se não houver respeito a algumas determinações, as pessoas vão estar incorrendo em crime. Como é que vai funcionar isso? Por favor. Exatamente, Emerson. O MPE ele mandou um aviso aí para todos os tribunais regionais para orientar os partidos e os candidatos que campanhas que forem contra as normas sanitárias para combate e prevenção do Covid, bem como no dia da votação, se algum partido, algum candidato promover alguma ação, por exemplo, que gere aglomerações ou que vá contra qualquer uma das normas, eles vão ser penalizados e é encarado como crime. Não só medidas administrativas, no caso, vão ser tomadas, mas o candidato poderá ir pegar uma multa e também até uma pena de 1 mês a 1 ano, veja bem. Coisa séria, minha gente. Vamos levar a sério isso tudo. Muito obrigado, Camille, pela tua participação. Lembrando que nós estamos recebendo hoje aqui a Adriana Tenório, ela é bacharel em Direito, formada em Magistério, tem pós-graduação na área de saúde mental e atenção psicossocial à criança e ao adolescente. É uma profissional muito atuante, é fundadora da entidade Menino Deus, que atua aqui no Bela Vista, em Piraquara, com muita experiência nesse segmento de ação social. O tema que nós escolhemos para hoje tem a ver com o fato de estarmos vendo na cidade um aumento da indigência, das pessoas em faixa de risco. Enfim, minha gente, um aumento da pobreza em todos os sentidos e é preciso que tenhamos ações preventivas. Uma delas tem a ver com o dinheiro que está parado lá no fundo do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência, que por causa de burocracia e falta de coragem, muitas vezes, de alguém pegar e assinar o papel, como ela mesma explicou agora há pouco aqui, sobre a decisão de, em não tendo uma lei municipal, fazer uma analogia com a lei federal e fazer esse dinheiro chegar a quem precisa. Estamos aí com esse dinheiro parado há muito tempo e isso não pode continuar acontecendo. Nós estamos com o João Garcia na ponta da linha, a minha produção, por favor. O João Garcia está na ponta da linha ou seguimos com a entrevista? Vamos seguir com a entrevista ou vamos falar com o João Garcia? Deixa eu colocar aqui o meu ponto eletrônico e já vamos saber disso. Vamos saber se o João está na linha. Alô, João, tá me ouvindo? O João Garcia, estreia de hoje no Piraquara, 19 horas, vai trazer informação para nós sobre os municípios que fazem divisa com Piraquara. Tá me ouvindo, João? Agora sim, Emerson. Boa noite a você, aos telespectadores, ao programa Piraquara, 19 horas. Muito bem, João. É uma satisfação recebê-lo, é uma alegria recebê-lo. João, que é um grande amigo já de vários anos. E a gente vai trazer a presença do João Garcia sempre com alguma informação interessante, aquele ponto fora da curva, para que faça você pensar e traga informação para o nosso público. Aliás, esse é um dos grandes objetivos do nosso programa. Mas eu, hoje pela manhã, estava fazendo um exercício e acabei lendo uma matéria sobre que a pandemia vai acelerar a colaboração entre os municípios da região metropolitana e que há um desejo de que esse comportamento continue, mesmo depois da pandemia. E aí, curiosamente, fui tentar lembrar quais são os municípios que fazem divisa com Piraquara. Lembrei daqueles que são os mais evidentes, que a gente sempre está acabando por ultrapassar as fronteiras, né? Mas o João vai trazer daqui a pouquinho aqui quem são os municípios e, por enquanto, você que está aí assistindo vai pensando nisso, fazendo uma brincadeira com o seu filho para que tenhamos também uma aula de geografia aqui. Enquanto isso não acontece, porque vai ficar para o final, o João vai trazer para nós quem são os candidatos a prefeito das cidades que fazem divisa com Piraquara. Você fez essa pesquisa, João? Tem informação para nós? Perfeitamente, Emerson. E os municípios que fazem divisa com
a capital das águas, eu vou ajudar aí o telespectador, são 4. Vá pensando aí, mas antes, uma curiosidade, Emerson. Na Paraíba, no município de São José do Sabugi, o candidato dorme tranquilo. É candidato único e se ele tiver apenas um voto, já está eleito. Quer dizer que esse não tem nenhuma disputa a fazer lá no sertão da Paraíba, São José do Sabugi. Bom, candidatos também a nível nacional. Nós temos 19.165 candidatos para a prefeitura e 510.069 candidatos ao cargo de vereador em todo o Brasil, nos 5.570 municípios que nós temos. Bom, Pinhais, todo mundo sabe que é divisa com Piraquara. Os candidatos estão em número de 6. Nós temos o Aloísio Nascimento, o doutor Marcos Sesquim, o investigador doutor Vladimir, a Marli Paulino, o professor Rafael Guilherme e o Vinícius da Cruz. Esses são os candidatos a prefeito por Pinhais. Um outro município muito conhecido que também faz divisa com a capital das águas é São José dos Pinhais. Lá temos 8 candidatos a prefeito, Emerson. É o Adilson Estuzata, Ivan Rodrigues, Nina Singer, o professor Marcelo, o professor Marinho Silva, Samuel Dantas, temos também Silvio Monteiro e o Toninho Fenelon. Candidatos que, num outro município que faz divisa com Piraquara, também muito conhecido, 4 Barras. 4 Barras, nós temos 5 candidatos à prefeitura. O João Francisco Joel, Lara, Leonardo Preza, que aqui não tem o acento, não sei como é que o sobrenome se pronuncia. Temos também o Loreno Tolardo e a Mariana Fernandelli. Esses nomes que eu estou citando em ordem alfabética, Emerson, para não ter nenhum tipo assim de... teve uma tendência para esse nome ou aquele, estou dizendo o que está e o que vai aparecer na urna na hora da votação. Esses são os nomes que, quando for digitado o número do candidato, é o nome que vai aparecer ali na telinha da urna eletrônica. Bom, a nossa Camille já falou sobre os prefeitos de Piraquara, não é? E nós temos a Carla Montanarim, o Gabão, o Jean Galvão, o João Guilherme, o Mendes da Loja, o professor Josimar, o Tielo e o Valdir Negão. Bom, esses são os candidatos para Piraquara. E mais um município vizinho de Piraquara, que talvez nem todos os piraquarenses sabem, é o município de Morretes. Morretes também faz divisa com a capital das águas. Lá, os candidatos são Ariel Conforto, o Clodoaldo Alisson Cantor, o Júnior Brindaroli, o Marajá e o Veiga. Esses são os candidatos Emerson Camargo das cidades que são vizinhas e fazem divisa com Piraquara. Meu amigo João Garcia, obrigado pela tua participação, uma grande alegria podermos estar juntos de novo. Esse é um dia histórico, gostaria de renovar o convite para você continuar conosco, fazer parte dessa bela equipe. Tem uma bela energia aqui, João, você vai conhecer esse pessoal e tenho certeza que vai gostar. Ok, Emerson, vamos juntos. Valeu, um grande abraço. Bem, vamos continuar agora com a entrevista com a Adriana Tenório, ela que está nos brindando com a presença dela, um belo currículo, muitos anos de ação nesse segmento que é a atuação social no município de Piraquara. Nós falávamos a respeito do FIA e do dinheiro que está parado no Fundo da Infância e da Adolescência. Nós, claro, não podemos aceitar isso e estamos fazendo um apelo para que os vereadores façam algo no final dos seus mandatos
e acabem por autorizar a divisão desse dinheiro. Há meios legais para isso, a Câmara conta com um belo aparato jurídico e tem esperança de que isso vai acontecer. Mas, Adriana, eu dizia o seguinte, você foi atuante também quando da fiscalização da forma como queriam fazer essa divisão. Houve alguém, em algum momento, nesta pandemia, que queria dar uma destinação para esse dinheiro, usando-o de uma forma que o Ministério Público não concordou. Você pode contar isso para nós em mais detalhes, por favor? Sim. Na verdade, eu não atuei diretamente, eu acabei atuando indiretamente, Emerson. Algumas instituições que estão nesse momento compondo a mesa do Conselho não concordaram com a postura. Foi uma aprovação um pouco que às pressas para a utilização desse recurso para a compra de cestas básicas no município. Ação essa que não está pactuada dentro da política. É óbvio que faz parte, é necessário a aquisição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade, mas esse não seria o caminho mais correto. Acabou porque o Ministério Público interviu e não fez a autorização desse recurso. Agora a reflexão maior fica no seguinte sentido, como que a gestão atual permite uma ação dessas. Não crítica ao gestor propriamente dito, mas ao conjunto político que faz parte disso. Como que permitiu uma ação dessas? Porque, primeiro, o objetivo do recurso não seria esse. Segundo, as instituições que trouxeram esse recurso para o município ficaram perecendo durante muito tempo, sem poder fazer uso dele. E o objetivo desse recurso nunca foi compor cofres públicos, isso tem que ficar muito claro. Então, quando o município atua de forma a querer se apropriar disso, é uma gestão equivocada. Então, são situações assim que valem a pena refletir. E não fica só como uma crítica, mas realmente como uma reflexão para que o próximo gestor se sensibilize com a causa. Eu costumo falar e tenho falado muito nesse momento, porque é um momento de política, de refletir sobre a atuação de quem será o próximo candidato, que o que as instituições buscam no município é respeito pelo seu trabalho, minimamente. Enquanto outros municípios, muito mais ricos do que Piraquara, realizam parcerias com instituições sociais, porque sabem que sozinhos não darão conta da demanda, o município de Piraquara não tem essa parceria. Você não consegue realizar a parceria. Hoje, a gente começa a ver sinalizações e indicações que estão pensando no assunto, mas nós estamos falando de 8 anos dessa gestão e mais alguns anos para trás de algumas gestões anteriores. Ou seja, essa reflexão já deveria ter vindo há muito tempo. Sem dúvida. Bom, você fala em parcerias e é um tema da próxima pergunta que está aqui. De que forma, com a experiência que você tem na convivência, né, sendo fundadora de uma entidade social e com o conhecimento tanto jurídico quanto de prática que você tem, de que forma nós podemos trocar em miúdos isso que você chama de parceria? Quais são os cases que existem em outras cidades? O que é que pode ser feito? Na minha opinião, cumprir a lei já seria uma grande vantagem, né? Mas além disso, vamos imaginar que o novo prefeito, aliás, esse é o objetivo desse programa, que o novo prefeito se inspire nas coisas que forem faladas aqui e certamente outras pessoas abordarão também. O que é que se pode fazer para ampliar isso que nós chamamos de parceria, o que você está chamando de parceria? A palavra respeito, Emerson, ela tem uma simbologia bastante genérica e amplificada. Quando a gente menciona como instituição social, e eu consigo falar com muita propriedade para você com relação a isso, respeito, a gente busca a parceria. E a parceria que funcione. Não é a parceria só que vai mandar recurso para a instituição. É a parceria que pode estabelecer um trabalho técnico em cooperatividade com o município. É uma via de mão dupla. O município também recebe muito em troca disso. Então, essa situação é totalmente viável e acontece no país inteiro. Acontece na cidade vizinha, em Pinhais, acontece em Curitiba, acontece em Araucária, acontece em muitos outros municípios. Por que aqui demora-se tanto tempo para isso?
porque faltou visão, faltou olhar para este item. Então, o que a gente espera, enquanto instituição social, enquanto eleitor, enquanto cidadão do município, contribuinte também, é estas parcerias. Uma parceria de mão dupla. Quando a gente utiliza a palavra respeito, é porque quando você vai para um programa de rádio falar sobre o assunto, ou quando você vai para um conselho bater de frente, infelizmente, a gente ainda tem represálias sobre o nosso trabalho. Então, não é só o recurso que fica parado. Muitas vezes você recebe uma fiscalização dentro da instituição que começa a implicar com a cor da tinta que está na parede, porque você se expôs e você está representando um segmento. Então, muitas vezes você tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, quando você utiliza a palavra respeito, é isso que a gente busca. É poder olhar de cara limpa e falar: prefeito, eu não concordo com isso daqui. Senhor secretário, eu não concordo com essa postura aqui. Isso daqui está errado. Como você mesmo mencionou, a lei está posta. A lei veio para facilitar, não para brecar, não para limitar. Por que o entendimento se faz outro? Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, quando se quer que as coisas funcionem, elas funcionam. Então, como eu mencionei, não é a crítica ao gestor, é a crítica à política que foi feita nesse momento. A crítica à visão estabelecida nessa situação. Por que não funciona? Por que demorou 8 anos para iniciar uma fala de que vamos começar a estabelecer parcerias? É mais do que necessário essas parcerias. O município sozinho não dá conta, municípios muito mais ricos não dá conta. Como que Piraquara vai dar conta? A demanda é altíssima, então não vai dar conta mesmo. Então, o primeiro passo seria cumprir a lei, né? E nós vamos estar aqui para ser essa voz. Nós pretendemos, temos esse sonho, ser um canal para contribuir, para que nós possamos crescer, minha gente. Não é simplesmente chegar aqui e ficar criticando. Né? Nós estamos apontando o caminho. Os vereadores que agora estão com a caneta na mão, estão no final de mandato, alguns querem se reeleger. Vamos liberar esse dinheiro do FIA, já vai ajudar em muito para as ações de final de ano na nossa cidade. Já falamos do poder público, vamos voltar a esse assunto, porque daqui a pouquinho a Adriana vai dizer qual, na visão dela, deve ser o programa de governo, ou quais os itens, as metas devem estar inclusas nos planos de governo dos próximos prefeitos para que tenham sucesso nessa área e possam também capitalizar com os resultados. Mas há também, embora a nossa cidade não seja uma cidade industrial, ela não tem uma vocação nesse sentido, mas há aqui muitos e bons empresários. Né? O que é que a iniciativa privada pode fazer, Adriana, para que a gente não fique só no poder público? O que é que as entidades privadas podem fazer para contribuir com as boas instituições que estão funcionando em Piraquara? Emerson, nós temos ainda uma prática instituída e um pouco de preconceito com relação ao trabalho do terceiro setor. Isso tem que ser rompido com urgência. Primeiro é contribuir, achar que o governo por si só, sendo o governo municipal, estadual ou federal, tem obrigação, que só ele tem que dar conta, é um erro muito grande que a gente comete enquanto cidadão. Todos nós temos responsabilidade para com o outro. Essa transformação não vem só do ente público, muito pelo contrário, ela vem de nós, vem da nossa ação, vem da nossa prática. Conhecer a instituição. Nós temos no município instituições muito sérias, que realizam trabalhos muito significativos. Fingir que não vemos os problemas sociais, as demandas sociais que existem, e estão aí batendo a nossa porta, como você mencionou, muito mais moradores de rua chegando no nosso município, é errôneo, é uma ilusão. Fingir que não vemos isso não vai resolver o problema. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu acho que esse momento que a gente vive é um momento muito especial, que trouxe muita reflexão para muitas pessoas. Ver que não é tudo como a gente pensa que é. Refletir para com o outro precisa. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, porque nós, felizmente, temos muita prioridade com relação à maior parte da população. Então, olhar para o outro com um olhar de mais sensibilidade é extremamente significativo. Temos, sim, dentro do município, instituições, ONGs, muito sérias, que realizam um trabalho muito eficiente dentro do município, com crianças, com adolescentes, com jovens. Existe uma pesquisa hoje em nível nacional, e inclusive fora do país, que coloca que a cada real que nós investimos na criança na primeira infância, nós deixamos de gastar R$36 na segunda etapa de infância, que é o ensino fundamental. Ou seja,
para que um trabalho mais eficiente do que esse? Vamos investir em crianças, mas também tem, para quem não é tão adepto à causa, idosos. Todos nós ficaremos um dia. Por que não investir numa instituição que cuida de idosos, que atende idosos? Enfim, esse leque é bastante amplo. Nós temos instituições com trabalhos sérios para todos os gostos. Para quem quiser participar, basta ter sensibilidade para isso, basta ter interesse, basta não estar satisfeito com a pessoa que está dormindo embaixo do viaduto e achar que isso é só responsabilidade do prefeito e dos secretários, porque não é. Vou fazer um desafio aqui aos 8 candidatos a prefeito de Curitiba, de Piraquara, né? Eu fico pensando, né, em cobrando uma responsabilidade das primeiras damas que passaram pelo nosso município, né? É preciso fazer um inventário dessas instituições que são muito sérias e que passam por esse tipo de problema. Nossa iniciativa aqui é muito humilde, né? Nós estamos fazendo uma tentativa de levar essas informações às pessoas que possam se juntar a nós. Se você que está em casa aí, está nos prestigiando com a sua audiência ou vai assistir essa entrevista nas redes sociais, daqui a pouquinho vai estar disponível para você no YouTube, por favor, junte-se a nós, traga a sua contribuição, traga ideias, faça perguntas, nos ajude a pressionar de uma maneira positiva as autoridades e até apontar o caminho a elas. Foi dito agora aqui que o investimento em ação social não é a fundo perdido, ele dá retorno. E parece que é isso que nós não descobrimos ainda. Mas fica aqui um recadinho. As primeiras damas, não sei qual é o nome que se dá ao companheiro, se ela for casada e se for assumir alguma função no Executivo Municipal, da primeira mulher candidata a prefeita da cidade de Piraquara, que vai concorrer agora, que é a Carla do Avante. Mas fica aqui uma cutucada, né? As primeiras damas. Vamos lá, minha gente. Se cuidar da ação social é só um detalhe que eu pincei nesse processo todo. Para a gente encerrar, Adriana, gostaria de ouvir a tua opinião. O que você, como eleitora, como uma profissional engajada nesse segmento de ação social, atuante em Piraquara, o que é que você tem a dizer aos nossos 8 candidatos a prefeito de Piraquara e aos inúmeros candidatos a vereador que vão estar à frente da Câmara Municipal do ano que vem? Por favor. Primeiro, nós temos que passar para os nossos possíveis candidatos com muita responsabilidade e comprometimento, também da nossa parte como eleitor, que a prioridade no nosso município, ela tem que ser o desenvolvimento humano, não o desenvolvimento urbano. Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, a gente está pensando em investir na base. Todo o resto será consequência. O investimento na educação é o que eu sempre vou puxar, por educadora que sou, mas é o que vai trazer toda a transformação que a gente precisa para o nosso município. Então, primeiro, investir no ser humano e não nos lugares. Não só no município de Piraquara, mas em muitos outros municípios, há algum tempo, já algumas décadas, existe um erro muito grande de visão, que é investir em asfalto. E os nossos candidatos acreditam que investindo em asfalto eles vão estar conquistando votos. Não vão. Isso é um erro muito grande. A segunda questão está ligada ao desenvolvimento ambiental, econômico e educacional. Devem ser trabalhados com planejamento, com seriedade, com comprometimento também. Pois são as palavras-chave do que a gente precisa de transformação hoje. Desenvolvimento de políticas públicas sérias, comprometidas, para que possam trazer essas questões para o município. A gente tem, como você já mencionou, um polo industrial fraco, que pode ser melhor explorado, e outras características da nossa cidade que também devem ser exploradas e que hoje ainda não são. Eu acho que um terceiro ponto a ser destacado é com relação ao candidato que vencer as eleições. Dia 1º de janeiro não é um dia de comemoração como a gente costuma ver, não. É um dia mais do que qualquer outro, de reflexão, de comprometimento do candidato que for o vencedor, arregaçar as mangas e ir para a luta, porque ele tem um desafio imenso pela frente. Não adianta esperar entrar dentro da prefeitura e começar a falar, não, mas eu peguei a prefeitura quebrada, que é o que normalmente acontece. Eu já ouvi isso muitas vezes. Investimentos em economia solidária, microempreendedores.
Você mesmo comentou no início dessa entrevista que hoje a gente vê muitas pessoas que eram microempreendedores parados. Não tem mais de onde tirar renda. Isso traz as demandas sociais que existem hoje dentro do nosso município. Então, investimento no microempresário dentro do município, no microempreendedorismo dentro do município, também traz essas transformações que a gente busca. E eu acho que agora fica uma reflexão para todos nós como eleitores. Para encerrar e finalizar essa entrevista, do qual eu já me antecipo e agradeço a oportunidade de participação de todos vocês, que nós precisamos repensar a nossa política em nível municipal, estadual e federal. Não adianta entrar na linha de desespero e votar no palhaço, não desmerecendo o palhaço, ele tem um lugar dele muito bem garantido, porque nós estamos desesperados com a política que existe hoje. A política que existe hoje é a que a gente faz, a que a gente promove todos os dias. Corrupção não é corrupção só em Brasília, não. Ela é dentro da casa da gente, ela é na rua que a gente mora, na nossa comunidade. Eu vejo muitas pessoas, em especial nas redes sociais hoje, puxando voto para o seu candidato. Não vote nos mesmos, não eleja os mesmos. Vamos renovar. Mas essa renovação é sempre por interesse próprio. É sempre porque tem um cargo garantido, é sempre porque tem um campo já garantido, muito ganho através disso. Olhar a política como sendo benéfica para o todo, para as pessoas, para um conjunto de sociedade e não em benefício próprio. Quando a gente estabelecer isso, a gente muda a política que nós temos hoje. Muito bem. Adriana Tenório, nos brindando com a sua participação, falando da questão da ação social. Está dado o recado, eu acho que esgotamos esse assunto, vai nos servir e muito para fazer perguntas aos candidatos a prefeito. Com isso, agradecendo a Adriana Tenório, encerramos o Ibiraquara 19 horas de hoje, prometendo voltar na próxima terça-feira com mais um programa. Boa noite a todos.